Amigas e amigos, estamos começando mais um programa Momento do Esporte. Vamos comentar a rodada desse último final de semana. Vasco da Gama atropelou o Flamengo e neutralizou o ataque do Flamengo. Foi 1-0 com o gol do lateral direito Puma. Fluminense venceu o Bangu fácil por 5-0 e agora vai ter condições de disputar de igual para igual com o Flamengo na próxima quarta-feira. Jogo decisivo do primeiro turno da Taça Guanabara. O Botafogo também venceu fácil. O único derrotado da rodada é o melhor time do Brasil, sem dúvida alguma. É o que tem a maior torcida, é o Flamengo. Tudo isso e muito mais aqui no programa Momento do Esporte, que só está começando. Rogério Ramos está um pouco chateado, eu sei. Mesmo assim, ele vai cumprimentar primeiramente os nossos milhares de telespectadores, que cada vez mais cresce. É uma corrente que está crescendo, Momento do Esporte pegando, e aqui é o futebol carioca. Certo, Rogério? Coisa boa poder falar com nossos espectadores, que de fato vem crescendo. É bom estar com vocês aqui debatendo mais uma rodada do Campeonato Carioca. E essa rodada, olha, gente, deixa eu colocar o óculos. Essa rodada foi uma rodada muito importante, até porque o último invicto caiu. Antes de nós começarmos a falar nos clubes, eu quero me dirigir mais uma vez ao bandido, ao marginal ou aos marginais que se vestem, são travestidos de torcedor e cria essa baderna que aconteceu ontem, antes do jogo Flamengo e Vasco da Gama. Tragédia anunciada. Por que a tragédia anunciada? Porque eles divulgam o que eles vão fazer, o enfrentamento, o confronto, nas redes sociais. Então a polícia militar sabe. Rogério Ramos, que tragédia, né, cara? Jonas, é impressionante, né? Passa-se anos e anos. O ringue, eles definem onde vai ser o local da batalha. Como você acabou de falar agora, anunciam nas redes sociais e as autoridades parece que só se posicionam depois. Parece que tem um que está em estado gravíssimo no hospital. Cenas terríveis. Jonas, me explica por quê que não muda isso. Não vou nem falar a postura desses vândalos, covardes, bando de frouxos que só sabe atuar em turmas, mano a mano, correm, tem disposição. E dessa vez estavam com um pedaço de pau. É um bando de frouxos. Agora, por que não muda, João? E o que eu achei curioso, não vamos mostrar imagens no nosso programa de jeito nenhum. Não vamos divulgar essa bandidagem. Exato, as imagens. Agora, o que eu fiquei surpreso é a polícia militar. Estava numa das imagens que eu vi, e acredito que muitos telespectadores devem ter visto essa imagem também. Os torcedores, não vou dizer de que clube, não, os bandidos travestidos de torcedores. Exatamente. Todo mundo com um pedaço de pau na mão. E a polícia sequer desarmava essa gente. A primeira coisa que tem que fazer é desarmar. Se a tua arma é um pedaço de pau, é uma faca. Tinham pessoas com revólveres. Meu Deus do céu. E a polícia conduzindo, dando segurança, e os caras tudo com pedaço de pau. Sinceramente, me perdoa aí a polícia militar, eu tenho um carinho muito grande pela corporação da polícia militar. Eu reconheço o trabalho dos valorosos policiais militares em defesa da sociedade. Agora, é preciso trabalhar corretamente. Nessa questão desses bandidos travestidos de torcedores, tem que ter mais energia. Eu vi aí no dia 8 de janeiro, lá em Brasília, nego baixando a porrada em senhoras, baixando a porrada em senhores, em crianças, e prenderam, fizeram... Tem gente presa até hoje que não sabe por que foi preso. E a gente vê um monte de vândalos, de marginais, de calhordas, de bandido, com um pedaço de pau na mão, em bandos,
se matando uns aos outros e a polícia militar conduzindo. Sinceramente, essa imagem eu não gostei, não. Jonas, cabe uma explicação das autoridades. Você falou assim, ó, que tem uma imagem, eu vi essa imagem também, a polícia é bem próxima aonde os vândalos se degladiando. Jonas, eu não sei responder se era um número reduzido, os policiais estavam com medo de confrontar aquela multidão. Se isso ocorre, tem que melhorar a estratégia, ter um número de policiais numa quantidade muito maior. Eu acho que jogos como esse, onde o número de bandido infiltrado nas torcidas aumenta, tem que ter um planejamento. Falta de inteligência. É falta de inteligência na atuação da Polícia Militar. Falta de inteligência. Até porque não é todo final de semana que tem clássico. Vasco e Flamengo, hein? Fluminense e Botafogo. Não é todo final de semana. Então, nessas datas que são divulgadas com antecedência, é preciso que os senhores deixem de ser cara de pau e respeitem a sociedade. Porque eu vi pessoas atingidas, vi sangue jorrando pelo rosto e não vamos mostrar a imagem aqui. Quero pedir aí a nossa direção, toda a nossa equipe, por favor, não coloque essas imagens, porque senão nós vamos ter problema aqui. E não é de briga não, é de demissão mesmo. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Vamos falar inicialmente do Fluminense. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão, vacina pela sua. O Fluminense, meu amigo Rogério Ramos, deitou e rolou no Bangu. O Bangu, que é um time que vinha certinho, mas foi atropelado pelo ataque, pelo toque de bola, né? É o tic-tac tricolor. Funcionou bem, né? Assisti o jogo, Jonas, parecia que era Fluminense contra ninguém. Me desculpe, a equipe do Sabe Bangu... Sabe quem é o treinador do Bangu? Sabe quem é? Desculpe... Não, o Felipe, goleiro. Ex-Flamengo, ex-Fluminense, ex-Vasco. Vasco da Gama. Então, o jogo em si, na hora que nós vimos, por umas 2 ou 3 vezes, quando o time do Bangu tentava abarcar a saída do Fluminense, era a hora que aconteciam os gols, né? Então, de fato, foi um jogo onde o Fluminense sobrou, mas sobrou em muito. Teve 2 penalidades a favor, 3 gols durante o jogo, fez por merecer, parecia Davi Golias, era um confronto desproporcional. O Bangu, Jonas, parecia que nem estava jogando. É isso aí. Agora, quarta-feira, vai ser o grande teste do Fluminense, que a gente vai falar no noticiário do Flamengo. Atenção, atenção. Ô, Marcelo, sabe dizer quando o Marcelo vai estrear no Fluminense? Eu tô doido pra ver se... Queria que fosse agora, quarta-feira, porque seria um espetáculo a mais, com certeza. Um ingrediente a mais para esse clássico. E posso falar, João? Tá precisando que o time do Flamengo, misericórdia, acabou aquele encanto, aquela beleza. Não tá na hora de falar do Flamengo. Mas jogadores, eu tô falando do Marcelo, jogadores do porte do Marcelo iriam abrilhantar o espetáculo, eu não tenho dúvida alguma. Esse é o programa Momento do Esporte. Eu sou o Jonas Santana, são vocês, pessoas maravilhosas, especiais. Muito obrigado pela audiência do programa. A audiência cresce a cada dia mais. A gente passa na rua, já tem gente, tô assistindo, tô divulgando. Divulguem, por favor, nossas redes sociais, que o nosso editor é um rapaz chamado, eu costumo de chamá-lo de Siri na Lata. Porque ele é nervosinho, invocadinho. Então, por favor, meu querido, competente editor, Siri na Lata, por favor. Aliás, coloca esse nome no crédito aí, Ari. Siri na Lata, Ari. Ô, Ari, acorda, Ari. Deixa eu falar um negócio com vocês. Continue divulgando, tá aí as nossas redes sociais, nosso Instagram, que está crescendo bastante também. Nosso WhatsApp está aí na sua tela. Você pode mandar mensagem, pode falar, pode reclamar, pode meter o pau. Mete o pau no comentarista e na produção, no Jonas Santana, alivia, hein? Tá certo? Tá aí na sua tela? Muito bom. Posso fazer mais um comentário sobre o Fluminense? O programa é seu. Eu observei algo que me encantou nesse jogo. Eu assisti a partida toda do Fluminense contra o time do Bangu. Jonas, 4 jogadores encheram os meus olhos nesse jogo. Eram senhores... Erro quase zero. Tomara que eles façam isso na quarta. Eu posso pontuar que partida sensacional do Ganso. Saudade de ver o Ganso jogando a bola que ele jogou contra o Bangu. Arias, incrível. Como esse Areia, né? Como esse cara... Areia. Cada um fala o nome. Vamos manter Arias, como a gente tem falado. Até que nos corrijam. Outro grande jogador, que partidaço. André Neto, que foi convocado para a seleção, é diferenciado. E vou falar... Por mais que eu ache ele meio cabeçudo, mas como é focado no gol, como tem noção de gol esse Germán Cano. É impressionante. Teve um gol anulado que
a arbitragem acertou, mas sem VAR era muito próximo. Seria o terceiro gol do Cano. Como faz gol esse jogador? Podia emprestar um pouquinho dessa habilidade pro Pedro Raul. Aqui, vou falar do Pedro Raul já. Vamos agora falar do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910, foste herói em cada... O Botafogo teve um resultado positivo diante do Resende, mas o Resende é um dos lanternas da competição. É o lanterna da competição. É o lanterna. Eu acho que a prefeitura de Resende deveria dar um apoio maior ao Resende para não pagar esse mico, que Resende é uma terra maravilhosa, é uma cidade que a gente gosta muito. Quando a gente vai para São Paulo, passa ali em Resende, dá uma paradinha ali, é uma cidadezinha que a gente gosta muito. E tem a igreja do reverendo José Santana também, Igreja Viva 24 horas em Resende. Atenção, Resende! Então, Rogério, é um Botafogo. Aliás, o reverendo também é botafoguense, sabe disso, né? Reverendo José Santana é botafoguense, minha mãe Maria José Santana é botafoguense. Ninguém é perfeito. Sueli é botafoguense. Ninguém é perfeito. Jesus Afonso da Mota é botafoguense. Na minha família tem muitos botafoguenses. Ninguém é perfeito. Agora, dá uma palavra de consolo para eles. O Botafogo vai estar entre os 4? Jonas, eu não acredito que o Botafogo vai estar entre os 4, não. Sério? Por conta da última rodada, não acredito que o Botafogo se classifique. O jogo do Volta Redonda, teoricamente, é o mais fácil dentro daqueles que estão brigando por uma vaga. O Volta Redonda joga com... Desculpa, não está com a tabela na cabeça. Gol, vai buscando ele. Vai jogar contra o Boa Vista. Uma Boa Vista lá em Bacaxá. O jogo é na terra do Boa Vista. Também não é fácil, não. Que é o vice-lanterna. Que é o vice-lanterna. Que é o vice-lanterna. Tudo bem. E aí, o Botafogo, no jogo de ontem, jogou contra o Resende. E nós vimos o jogo juntos. Sim. Cara, que jogo ruim, que jogo fraco. Em alguns momentos, por nós termos a satisfação de fazer um comentário do Campeonato Carioca, mas por alguns momentos eu pensei, cara, vamos colocar um Netflix aqui, um Prime, vamos ver uma outra coisa, que o jogo foi muito ruim. Tem os números aqui do Resende que é impressionante. O Resende tem uma vitória só no campeonato, João. Um empate, 8 derrotas, só fez 3 gols no campeonato e sofreu 20. Vai cair. É um time muito fraco. Desculpa. Então, você acabou de falar da cidade. Não representou tanta coisa aí, né? Não, Jonas. É uma realidade. Desculpa você, botafoguense. É motivo de preocupação, sim. O próximo jogo do Botafogo é contra... Botafogo. Vamos cobrar isso aí do Rogerinho, nosso comentarista aí. Tá? É Botafogo e Portuguesa. No Engenhão, esse jogo. A Portuguesa também que me surpreendeu negativamente. No início do campeonato eu falei, vai ser uma força e tal, mas não é isso tudo não. Eu acredito que os 4 classificados serão Fla-Flu, Vasco e Volta Redonda, João. Vamos saber numa edição especial, né? Que essa semana vai ter nova gravação. Vamos, tudo indica assim. Olha só, deixa eu falar um negócio com vocês. Se você quer notícia do futebol paulista, vai pra lá. Se você quer notícia do futebol de Minas, vai pra lá. Aqui é futebol carioca. Rio de Janeiro. Aqui, ó. Nós somos carioca e vamos falar do futebol carioca. Quer ver o bobão do Neto? Vai pro outro canal, né? Que é um bobão, Bobão. Hein? Bobão. Se tem um cara... Essa que é a verdade. Tá discordando de mim? O problema é teu. Eu tenho minha opinião. E quem tá aqui no ar sou eu, pô. Como é que o cara tá ali sentado, Artulino? Eu posso dar minha opinião, meu irmão. Eu não conheço um comentarista que fala tanta bobagem da televisão, comentando esporte, do que o Neto. Tinha que ser mais fala muita humorista. Bobagem. Piadista. Engraçado, John, que ele faz um comentário hoje, amanhã ele muda de opinião. Nem personalidade desse cara. Personalidade. Aqui é futebol carioca. Tá certo? Deixa eu mandar um abraço pro Márcio Gomes, assessor do secretário de Serviços Públicos de Duque de Caxias. O secretário é o vereador Sandro Leles e o assessor especial Márcio Gomes, gente muito boa, foi gestor em uma das unidades da Fundec. Grande trabalho. Vascaíno também. Deve estar feliz da vida, lógico, com certeza. Mandar um abraço também para todos os atletas da geração, nova geração, um projeto de futebol em São João de Meriti. Tanto o nosso professor quanto para todos os atletas que têm curtido o nosso programa Momento do Esporte. Tem uma galera também em Brasília, muito bem capitaneado pelo tricolor pastor Ricardo, que também nos prestigia. Muito obrigado para vocês. Nós temos também telespectador em São Pedro Aldeia, em Magé, o Rio de Janeiro, o Brasil e tem até em outra parte do mundo. Vamos agora falar como foi o clássico. Vamos falar do... Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu pendão. Tu tens o nome do heróico português. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo.
Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior Clássico deste final de semana. Eu, particularmente, o comentarista é ele, eu vou dar a notícia e ele comenta. Eu já quero dar uma pitada. Não achei um grande jogo, não, pela massa, né? Os torcedores, todo o glamour que envolve Flamengo e Vasco. O Vasco da Gama venceu numa falha, não vou nem dizer que foi numa falha do Flamengo, que foi um chute que acertou, e aquele chute ali, o melhor goleiro do mundo realmente não tem condições de pegar, mas eu gostaria de que nós pudéssemos analisar. Aqui, ó, ele é torcedor do Flamengo, mas aqui ele não torce pelo Flamengo, aqui ele é comentarista. Então vamos à palavra fácil do comentarista Rogério Ramos. Como você viu esse clássico? Flamengo 0, Vasco da Gama 1. Eu tô rindo, Jona, porque no início da matéria você falou que o Vasco atropelou o Flamengo. Vimos o jogo junto mais uma vez. 3 bolas na trave, né? E o Flamengo também colocou 3 bolas na trave. Eu não vou ser torcedor no meu comentário. Achei um jogo tecnicamente muito ruim, muito abaixo da média. Essas 3 bolas na trave que o Flamengo colocou, que o Vasco colocou, foi os poucos momentos que teve emoção, algumas até meio que casual. O próprio chute do Pedro Raul foi mais para fora do que para dentro, quando bate na trave, né? Achei um jogo, e eu concordo contigo, a expectativa em torno desse jogo é sempre muito grande, por mais que o Vasco é um time que está sendo formatado para esse ano, início de primeiro campeonato que disputa. Então, mas de qualquer jeito, havia uma expectativa de um grande jogo. O time do Flamengo irreconhecível na questão técnica e física também. Eu posso aproveitar e falar do físico também, Jonas. Impressionante o que o Gerson não está jogando nada. Gerson talvez tenha sido o pior em campo. O Gerson, eu percebi que o Gerson estava em campo na hora que o juiz deu um cartão amarelo para ele. Péssima partida do Gerson. Aliás, o Gerson vem numa sequência de péssimas partidas. Não teve uma atuação ainda que a gente possa fazer a fala. Poxa, que boa contratação. Futebol do Gerson ficou em 2019. Ou no período que ele ficou na Europa, que eu praticamente não acompanhei o Campeonato Europeu, mas do que eu lembro é o futebol de 2019. Foi uma péssima atuação do Everton Ribeiro, que parecia cansado, é um dos poucos que eu posso pontuar que fisicamente estava muito mal. Arrascaeta, errando tudo. Gabigol, misericórdia, logo no início do jogo, Jonas, ele recebe uma bola na frente. Rapaziada da pelada, a galerinha do CFC, os times da Baixada Fluminense. Peninha, o centroavante, cara, que nunca treinou em clube nenhum, ele não perderia aquele gol. Peninha, tu faria aquele gol que o Gabigol não fez, cara. Impressionante o nível baixo que esse jogo representou. Passes muito ruins, gols perdidos e um placar magro de 1-0. Então eu avalio como muito ruim. E você que é o algoz do Pedro... Graças a Deus, hoje ele errou tudo de novo. Ele perdeu o pênalti. Uns 3 gols, perdeu pênalti. Eu não vou nem mais falar de Pedro Raul, porque estão dizendo que é pessoal. Não é pessoal, ele é ruim de bola, mas não é pessoal. Ainda falando sobre esse jogo, Flamengo e Vasco da Gama, eu quero me dirigir a você, torcedor do Flamengo. Eu estou vendo que o verdadeiro torcedor do Flamengo parece que está satisfeito. Eu não tenho visto as torcidas organizadas do Flamengo protestarem com o que está acontecendo no Flamengo. 2 meses apenas de 2023 e o Flamengo perdendo partidas e títulos importantíssimos. E o verdadeiro torcedor do Flamengo não é aquele que faz a baderna lá fora, não, que eu já falei que são bandidos travestidos de torcedores. É aquele que estava lá, que encheu o Maracanã diante do Vasco da Gama. É aquele que vai encher o Maracanã diante do Fluminense. Vocês têm que prestar mais atenção e protestarem mais. E eu vou dizer um nome que vocês têm que protestarem com ele. Tem que cercá-lo onde ele passar e gritar que vocês não estão satisfeitos com esse treinador, que vocês não estão satisfeitos com essa defesa. Vice-presidente de futebol do Flamengo, eu, Jonas Santana, estou dizendo, na minha opinião, você é um dos principais culpados. E eu gostaria que o torcedor do Flamengo prestasse bem atenção nisso, hein? Senão vocês vão chorar. Mais um vice, e o Flamengo, que tem um excelente elenco, na minha opinião ainda é o melhor elenco do Brasil, vai chorar muito. Posso fazer um bate-bola com vocês? Uma análise rápida sobre o Flamengo? Claro. O Flamengo encerra o ano de 2022 campeão brasileiro,
e campeão da Copa do Brasil. Finalista da Libertadores. E aí, o time, férias, e no período de férias, demite o treinador, multicampeão, em tão pouco tempo pelo Flamengo, libera o lateral direito, Rodinei, vende o João Gomes, traz esse treinador que, por ter sido vice na Copa do Brasil passada, ficou com essa moral toda. O que esse Vitor Pereira ganhou desde quando chegou ao Brasil? Não ganhou nada. E o Flamengo faz esse monte de lambança. Não resta dúvida que o Marcos Braz é um dos responsáveis, até porque as contratações e as vendas passam por ele. Ele dá aquela canetada, né? Eu concordo contigo quando você fala dessa questão de culpa. Jonas, mas eu falei desse bate-bola. Como é que você finaliza um ano com um time vencedor e tu começa um time alterado para um ano que, logo do início, Mundial de Clubes, Supercopa e agora o Campeonato Carioca. Recopa. Me explica. Olha, esquece o Flamengo. Foca no Vasco. O goleiro do Vasco da Gama fez defesas importantíssimas nesse jogo. Agora, a cereja do bolo foi o lateral Puma acertar aquele chutaço. Vamos repetir aí, repete esse gol aí, pode repetir. Enquanto isso, o Rogério analisa o time do Vasco da Gama. Jonas, eu citei no comentário do Flamengo que o jogo foi de nível muito baixo. Talvez o Vasco, na minha opinião, teve o melhor desempenho na vontade. A vontade do Vasco foi incomparável à vontade do Flamengo. E o narrador chamou de puta, mas é Puma. Mas o cara é Pumita. Puma. Que é isso? Não, me perdoa. Pumita. O nome do jogador. É uruguaio, né? Uruguai. Que golaço. Aquela bola quando sobra pra ele bate de primeira. A câmera que tá atrás, cara, lembra até aquela falta do Roberto Carlos naquele golaço, né? A bola faz uma curva. O goleiro do Flamengo tentou de todas as maneiras pegar aquela bola, mas não deu pro Santos. Um belo gol do Vasco. Vale destacar também a entrada do Nenê. Né? Vamos tirar o chapéu, um jogador de 41 anos de idade. Ele entrou e tranquilizou a molecada do Vasco, que no início ainda estava naquela pegada, naquele gás, e de repente a experiência começou a se fazer valer. E aí a gente tem que parabenizar o time do Vasco, que embolou o campeonato, passou todo mundo ter chance. E isso tem o lado positivo de ter um campeonato agora emocionante, que na última rodada define quem vai ser o campeão e quem serão os 4 classificados. Parabéns a toda a torcida do Vasco da Gama. Aqui, vamos botar na tela aí, por favor, a classificação? Sim. Vou botar, tá aí na sua tela a classificação. Flamengo ainda é o primeiro colocado, Fluminense é o segundo. E aí segue os outros embolados com a mesma pontuação. Vasco, certo? Botafogo. Muito bom. Viram aí? Agora, próximas partidas que serão quarta-feira. Todas as partidas. Tá aí na tela também, o torcedor tá vendo, muito bom. Você aqui é bem informado sobre os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. Muito obrigado ao sorteio do Terreirão. Atenção, vocês que trabalham nas lojas no Terreirão do Recreio. Nós vamos fazer um sorteio com certeza no próximo programa, tá? Já temos... próxima semana agora nós vamos fazer mais um apanhado geral e vamos sortear uma camisa oficial do torcedor. Se o torcedor for do Vasco, a camisa oficial do Vasco. Se for do Flamengo, e assim sucessivamente. Vamos encerrar o programa, mas antes de encerrarmos, as palavras do Rogério Ramos para finalizar. Com mais uma crítica ao presidente do Flamengo, Marcos Braz, né? O artilheiro do campeonato chama-se Lelê. Fluminense, hoje, o vice-artilheiro é o Cano. O que isso significa? Que o Fluminense acabou de contratar o artilheiro do Campeonato Carioca. O Fluminense já foi bem à frente contratando o artilheiro do Campeonato Carioca. Então, a diretoria do Flamengo está mais arisca, está mais esperta. Ele está com 12 gols, dificilmente pode ser alcançado. Só se o Cano fizer 4... Que de vez em quando ele né, então, parabenizar a diretoria do Fluminense, que está sempre atenta. Ó, o André, esse jogador do Fluminense, tem sido frequentemente sondado por vários clubes. A diretoria do Fluminense não vendeu. O Flamengo,
por uma primeira oferta de um time da Inglaterra, vendeu o João Gomes. Fiquem atentos. Falam muito da diretoria do Flamengo, mas eu hoje parabenizo a diretoria do Fluminense. Fechar o programa aí com esse golaço do lateral direito do Vasco da Gama, mais uma vez em homenagem à torcida do Vasco da Gama. Tem alguns torcedores dizendo que a gente fala muito de Flamengo e de Fluminense. Bota o Vasco aí e com este gol eu quero me despedir e dizer para vocês que Deus está conosco em qualquer situação. E eu estarei aqui no próximo programa, se ele permitir, e o Rogério Ramos também. Fala, Rogério. Opa! Até o próximo programa. Provavelmente vai ter um programa extra essa semana. Provavelmente. Geralmente a gente só comenta os finais de semana do Campeonato Carioca. A última rodada é no meio de semana, né? Então o jogo Fla-Flu quarta-feira e o restante da rodada toda na quinta-feira. Pode ser que isso acabe acontecendo e a gente vai estar de volta talvez aí dessa semana. Precisamos do apoio de vocês chegarem juntos, assim, pelo menos compartilhando, divulgando, mandando pro seu parente. Vamos abraçar o Brasil. É o futebol carioca, o futebol mais charmoso do Brasil. Fique com Deus.